vamos dar início aqui ao painel Ecossistemas de Inovação. Vou ter a incumbência aqui de ser mediador desse processo. Eu sou o Fabrício Pires Bianchi, sou gerente da Regional Norte do Sebrae e estou aqui com a nossa equipe do Sebrae também, não só participando do evento, mas já me colocaram para trabalhar no evento também, né? Então, é isso aí. Aproveito aqui já para convidar, então, para compor aqui o nosso painel, o Krishna Aum Faria, que é do Sebrae Nacional. Por favor, Krishna, suba ao palco. Já leio o currículo dele em breve, fica à vontade para sentar. Adriano Tito, que veio de Balsas, vou ler o currículo dele também na sequência. O Rafael Zanoni. Pode sentar aqui. Rafael, pode ficar aqui. E o Hugo Correia, também para compor. Bom, vamos sentar aqui. Então vamos lá, o Krishna. Cada um aqui vai fazer uso da palavra para apresentar algumas informações, conteúdos, e depois nós vamos interagir com vocês, com as dúvidas que vocês tenham, curiosidades, e também vamos induzir algumas perguntas aqui a eles. Krishna é um breve currículo, né, Krishna? Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia pela UNB, MBA em Finanças pelo IBMEC, MBA em Marketing pela FGV, bacharel em Publicidade e Propaganda pela UNB, trabalha no Sebrae Nacional há 10 anos, tendo sido responsável por projetos de inovação aberta, habitats de inovação, programas de aceleração de startup, além de contratos de fomento a projetos de P&D. Iniciou as atividades do Sebrae em Impacto Social, atualmente coordena projetos de ecossistemas locais de inovação. Acumula posições de gestão em marketing, empresas de médio e grande porte, nas áreas de saúde, varejo e comunicação. Com vocês, Krishna. Obrigado, Fabrício. Obrigado, colegas de painel. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu, enquanto funcionário do Sebrae Nacional, é sempre motivo de muito orgulho poder visitar os estados e, sobretudo, os municípios do interior. Uma agenda que a gente sempre tem defendido bastante é que a inovação ela é democrática e acessível, independentemente do porte da empresa e de onde ela esteja. Então, municípios como Jacarezinho, enfim, o conjunto do território aqui, o Norte Pioneiro do Paraná, que inclusive ganhou o Prêmio Nacional de Inovação, mostra uma prova concreta disso que eu acabei de falar, ou seja, uma referência tanto no estado quanto na região e também no Brasil, por ter ganhado um prêmio nacional, que a inovação faz parte do dia a dia do tecido empresarial e da agenda de inovação do estado e do país. Tá bom? Eu trouxe duas apresentaçõezinhas, vou tentar ser bem rápido, porque, enfim, tem falas muito interessantes aqui para serem compartilhadas. Então, eu vou falar do Prêmio Nacional de Inovação. Que história é essa desse prêmio? É um prêmio desenvolvido pelo Sebrae e pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, para promover iniciativas de inovação de classe internacional. Tá? Esse prêmio, ele começou... ele é desenvolvido, além do Sebrae e da CNI, mas também do Ministério da Ciência e Tecnologia, da FINEP, que é a financiadora nacional de pesquisa e inovação, e do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu falei, e do Senai, e do IEL e do SESI. Ah, tá. Então fica até mais fácil ali para mim. Então, acaba que mostra a composição, enfim, das instituições que organizam esse prêmio, que, de fato, endossam a qualidade e a relevância dele. Estamos na 7ª edição, então uma coisa muito importante para a gente dizer é que na última edição foi contemplado a categoria Ecossistemas de Inovação. Eu vou deixar um pouco mais claro na outra apresentação que história é essa de ecossistemas de inovação e que história é essa desse movimento que o Sebrae tem empreendido e que hoje está no país inteiro com resultados bastante exitosos. Nessa última edição, tiveram 35 inscritos. Desses 35 inscritos, 20 eram do Paraná. Então, ou seja, isso só reforça o poder dessa agenda de inovação do Estado no país. Paraná, hoje, a 160 quilômetros daqui, no município de Londrina, foi o capitaneador dessa história toda de ecossistemas de inovação. Então, isso hoje virou uma referência nacional, a gente está presente em quase 150 municípios, e aqui a gente tem duas pessoas responsáveis
por essa bagunça toda que a gente está promovendo no Brasil, que é o Everson e o Fabrício. Então, eles são os idealizadores. Uma salva de palmas. Eles são os idealizadores de todo esse movimento que hoje está permeando e que está conquistando espaço e que tem uma categoria dentro desse prêmio. Desses 35 inscritos, houve 9 finalistas, 3 vencedores, né, em 3 categorias distintas, e na categoria inicial, o vencedor foi o Norte Pioneiro. Tá? Então, mostra que o ecossistema daqui é um ecossistema referência num prêmio nacional. Tá? E observe, das 3 modalidades, né, ecossistemas em estágio inicial, em estágio de desenvolvimento e em estágio consolidado, de 9 finalistas, 1, 2, 5, né, foram do Paraná, ou seja, mais de metade, mais de 50%. Então, o que isso traduz? Que mais da metade dos ecossistemas, e aí a gente pode considerar isso como uma amostra para extrapolar por uma realidade, né? Mais de 50% dos ecossistemas melhores do país estão no Paraná. E um deles é o Norte Pioneiro. Tá? Então, a gente fez questão de poder compartilhar com vocês, né, esse contexto para quem é daqui, quem é do Norte Pioneiro. Mais alguém? Ou seja, mais ou menos metade, né? Então, saibam vocês que vocês estão num dos melhores ecossistemas de inovação do país. Quem de vocês empreende em inovação? Dos que levantaram a mão. Vocês dois. Então, saibam vocês dois que vocês estão num dos lugares que mais tem suporte para o desenvolvimento de empreendimentos inovadores. Tá? Quando a gente fala de ecossistemas, a gente vai ver daqui a pouco, é todo um conjunto de instituições que favorece o desenvolvimento local sob a ótica de inovação. Então, parabéns por estarem aqui. E aí, só falando um pouco da nova roupagem do prêmio, então agora a gente vai, ao invés de serem estágios de desenvolvimento do ecossistema, agora a gente vai contar com dimensão do ecossistema em pequeno, médio e grande. E aí a gente vai considerar população, a gente vai considerar PIB per capita, a gente vai considerar quantidade de universidades e instituições de ciência e tecnologia e quantidade de ambientes de inovação. Ou seja, ele vai ser um prêmio mais completo, enfim, dando oportunidade a mais estados e a mais ecossistemas. Então, aqui são os diferenciais, enfim, aqui é uma agenda só pro forma, e aí eu gostaria de falar aqui de uma nova figura que está surgindo no país inteiro, que é o bolsista, né? Então, a gente tem aqui o Igor, que é o bolsista de Cornélio Procópio, e o Roger, e tem o Roger, que é de Balsas. Você que é o Igor? Eu sou o Igor. Então, eu falei o Igor. Ah, de Cornélio. O Igor é de Londrina. Ah, tá. Desculpa, gente, eu fiz uma confusão aqui. Então, a gente tem 2 bolsistas, isso que é importante. A gente tem 2 bolsistas do Brasil, que são esses agentes chamados de ALIA Ecossistemas, com a responsabilidade de fomentar, de articular, de fazer as coisas acontecerem. Tá bom? Então, isso é uma nova agenda e hoje temos 2 bolsistas aqui no Norte Pioneiro, que eu não sei se começaram ou vão começar ainda. Já começaram, Everson? Já começaram, né? Então, eles vão ser responsáveis pela promoção disso tudo que a gente está falando. E aí eu queria pedir para a próxima apresentação, por favor, que aí eu vou falar um pouco mais dessa agenda de ecossistemas. Então, eu comecei falando do prêmio, justamente para fazer uma reverência ao Norte Pioneiro, que, como eu disse, é um exemplo, é um benchmark em nível nacional de desenvolvimento, né, de uma área sob a ótica de inovação. E agora a gente vai falar um pouco mais dessa história toda de ecossistemas, o que é isso, como que começou, onde que está hoje, tá certo? Então, vamos falar da estratégia nacional.
E aí eu gostaria, para vocês entenderem, porque quando a gente fala de ecossistema de inovação, ele foi beber da fonte de um ecossistema natural, de um ecossistema biológico, que tem todos, imagino que vocês estudaram isso já, enfim, tem toda uma analogia com fatores bióticos, com fatores abióticos, né, com inter-relações, né, as relações harmônicas, as desarmônicas, e aí quando a gente traz um vídeo fazendo essa comparação, fica um pouco mais claro para vocês. One of the most exciting scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Então, na verdade, o que a gente tem que descobrir, né? Quem são os lobos
quem tem o poder de mudar o curso dos rios, quem tem o poder de mudar essa agenda de inovação, quem tem o poder de direcionar novos caminhos, né, de desbravar fronteiras, enfim, de fazer a diferença. E isso só é possível quando a gente fala um lobo, mas, na verdade, é um conjunto de atores, né? Ninguém tem esse poder de fazer sozinho. Então, o Sebrae ele desenvolveu essa agenda materializada com o nome de Ecossistemas Locais de Inovação, que é o L, mas, na verdade, a gente precisa de um conjunto de instituições para promover essa transformação, enfim, para, de fato, conseguir tangibilizar essa proposta de valor. E isso vai ficar muito claro no painel aqui, com vários casos, né? A gente vai ter o caso aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul, de Balsas, no Maranhão, e o caso aqui do Norte Pioneiro também. E aí, se possível, eu gostaria de que vocês falassem quem são os lobos, né, desses 3 lugares, né, quem que está fazendo a diferença, quem que está mudando o curso dos rios. Essa metodologia nossa, ela foi desenvolvida em 2018, né? Então isso daí é uma breve apresentação. Então a gente começa pela escolha do município, identifica quem são os atores, quem trabalha dentro dessa agenda de inovação. A gente começa a classificar esses atores, a entrevistá-los para definir um grau de maturidade desse município, porque a partir da identificação desse grau de maturidade que a gente vai conseguir desenvolver estratégias adequadas para atingir os objetivos, vamos identificar os setores prioritários, os setores vocacionados, né, daquele município, porque não é uma agenda pronta, não é algo que a gente chega empacotado, não é um produto pasteurizado, muito pelo contrário, é um produto totalmente customizado para a realidade local. E mostra-se que essa realidade, ela independe do tamanho do município. Então, a gente tem exemplos desse projeto rodando nas 3 capitais da região sul, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, mas também em municípios, inclusive o Fabrício me contou que amanhã vai estar começando a rodar esse projeto em Açaí, que é um município de 16 mil habitantes. Então, você pega até município de milhões de habitantes, até um município com 16 mil habitantes. Aí prova que ele é totalmente passível de ser aplicado, né? Então, a gente desenvolve um plano de intervenção, é um plano de intervenção de longo prazo, e aí começa a implementação a partir de um monitoramento, com indicadores, etc. Isso daí são benefícios gerados, né? Então, como eu disse, a gente consegue dar nome aos bois, a gente consegue identificar quem é quem e qual que é o papel de cada instituição na promoção desse desenvolvimento. A gente cria uma rede de cooperação, porque isso é fundamental, ou seja, é uma relação simbiótica, é uma relação de ganha-ganha, é uma relação, sobretudo, harmônica, no qual todos precisam dar as mãos. A gente potencializa os ativos de inovação, então, a partir da identificação das vocações econômicas e dos potenciais tecnológicos, a gente consegue impulsionar as atividades que vão ser desenvolvidas. A gente conecta a quádrupla hélice, então, a gente coloca dentro da mesma agenda mercado, academia, poder público e sociedade civil. Então, ele tem esse poder agregador de poder, de fato, integrar essas instituições que têm agendas bem diferentes, mas a gente procura convergir para uma visão de futuro comum. A gente co-constrói uma trilha de desenvolvimento sustentável, então, esse produto ele precisa parar de pé, né? Ele não tem que depender de um contexto político, ele não tem que depender de um contexto específico, muito pelo contrário, ele tem que ser sustentável e é uma visão de longo prazo. Por quê? Porque implica numa mudança de cultura, enfim, num modelo mental diferente. Isso a gente só consegue com o passar dos anos. Isso daí é uma linha do tempo rápida, então, mais uma vez, né, Paraná sendo referência, Paraná desenvolvendo isso tudo, Paraná iniciando esse processo. Então, começou lá em 2015, aqui, justamente procurando identificar quem eram os ativos de inovação no Estado, enfim, qual que era o papel deles enquanto agentes de transformação da realidade dos pequenos negócios. Essa agenda começou a evoluir em 2018, criou-se uma metodologia em parceria
com uma instituição de Santa Catarina. Em 2019, isso foi nacionalizado para o país inteiro. 2020 veio a pandemia, mas a gente continuou fazendo, 2020, 2021, e agora estamos num processo de escala e presentes em quase 150 municípios do país. Tá? A razão de ser disso é aumentar o grau de maturidade, ou seja, aumentar o poder de transformação e a integração dos atores. Então, esse quadrinho aí é quem que participa desse movimento. Então, a gente pega até os ambientes promotores de inovação, né? Aquelas instituições que fortalecem, que desenvolvem o empreendedorismo inovador, passando por todos esses outros e chegando na governança, que é as instituições que, de fato, fazem isso acontecer. E aí a gente tem presente aqui, hoje, 3 pessoas que fazem parte de 3 governanças dos seus ecossistemas, então eles podem compartilhar isso melhor do que eu. Tá bom? Essa é a minha fala, então é uma fala, vamos dizer, mais introdutória. Agora a gente vai ter a fala mais agradável, que são os cases. Obrigado. Muito bom, Krishna, obrigado. Vamos passar agora para o Adriano Tito. E vou falar aqui, fazer uma leitura do breve currículo aqui do Adriano também. Antes de mais nada, agradecer a presença sua, de toda a equipe que veio junto aqui, do Sebrae, o nosso agente local de inovação, cadê ele? Ali, fazendo as fotos. Obrigado mesmo por vocês terem vindo também, além do Krishna aqui. O Adriano Tito, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Balsas, Maranhão, presidente do Comitê Gestor do Ecossistema de Inovação de Balsas, advogado, professor universitário, mestrando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, ex-procurador-geral do município de Balsas. Bem-vindo e a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. De fato, Fabrício, é uma satisfação imensa estar aqui. Não sei se a feira tem visitantes de tão longe como nós estamos aqui. Quero registrar também a presença do Roger, que é o nosso agente local de inovação, veio também de Balsas, junto comigo. O Diógenes Souza, que é o gerente da unidade do Sebrae também na região de Balsas. Dizer para vocês que, de fato, para a gente é uma satisfação. É interessante a gente poder estar aqui, depois de ter percorrido não só geograficamente um longo caminho, mas também de estar percorrendo um caminho tão interessante dentro da trilha de inovação, especialmente nesse projeto desenvolvido pelo Sebrae, e dizer que essa introdução que foi feita pelo Krishna, de fato, é algo que está muito latente para a gente, porque a gente viveu isso. Imagino também que Dourados está aqui pensando a mesma coisa. E poder falar da cidade de Balsas, poder falar da região sul do Maranhão, que é um estado que é conhecido por várias das suas características, pelas suas características naturais, econômicas, né? Quem nunca ouviu falar dos Lençóis Maranhenses, e dizer que a gente, apesar de estar no Maranhão, está muito longe dos Lençóis Maranhenses, porque estamos na região do Cerrado Sul, mas dizer que, de fato, é uma satisfação poder estar aqui no Paraná. Em menos de 40 dias, estamos aqui já pela segunda vez, estivemos em Foz para o Líderes em Movimento, que, de fato, foi também um grande momento, e dizer para vocês que é muito bacana, é muito legal poder falar de Balsas e poder falar, em especial, do ecossistema de inovação de Balsas, pela importância que ele tem hoje, né, e trouxe também uma pequena apresentação para a gente, talvez, contextualizar para todos vocês que talvez tenham um imaginário do que é a nossa região, do que é a cidade, e precisam, como todos nós precisamos, às vezes, desconstruir, né, para poder construir. Então, eu trouxe essa pequena apresentação, trazendo algumas informações, e eu começo apresentando para vocês um pequeno vídeo que fala um pouco. Essa foi uma campanha que nós fizemos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de valorização da nossa cidade, da região, mas em especial para que vocês também tenham uma noção um pouco melhor, um pouco mais ampla do que é a cidade de Balsas. Todos os dias damos novos passos, abrindo novos caminhos. E nos últimos anos, quem escolhe Balsas para viver e investir, dá passos cada vez mais largos, rumo a uma vida de conquistas. A cidade tem no agronegócio a sua grande força econômica. Balsas é responsável por mais da metade da produção de grãos do Maranhão, batendo recordes de produtividade a cada novo ano.
a principal atividade é o cultivo da soja, mas também são produzidos feijão, milho, arroz e algodão em larga escala, atraindo grandes empresas do setor que têm uma importante participação no desenvolvimento da cidade. Tudo isso graças às terras férteis, ao clima favorável, ao investimento em tecnologias do campo e à força de homens e mulheres que trabalham de sol à chuva para levar alimentos de qualidade às mesas de famílias do Brasil e do mundo. Mas o segredo do crescimento da cidade não acontece apenas da porteira para dentro. Aqui, o empreendedorismo é levado a sério pela gestão pública. Balsas é uma das cidades que mais gerou empregos no Maranhão e também uma das que mais abriu novas lojas e empresas nos últimos 2 anos. Nem a crise gerada pela pandemia foi capaz de frear os avanços. Balsas é sinônimo de desenvolvimento, de qualidade de vida, de belezas naturais e do orgulho de ser balsense. Até para aqueles que não nasceram aqui, mas que acreditam na cidade e hoje fazem dela a sua casa. Quem firma os pés nesse chão jamais pensa em ir embora, porque Balsas é hoje e continuará sendo a terra das oportunidades. E essa pode ser a sua terra também. Exatamente essa realidade econômica, né? Essa pujança que a gente experimenta, que a gente vê e a gente sente na cidade, né? Aqui eu trouxe alguns números para que vocês entendam um pouco melhor do que a gente está falando, para além desse vídeo. Né? Eu estava fazendo já uma conversa aqui prévia, dizendo que Balsas, para vocês terem uma noção, Balsas tem mais de 13 mil quilômetros quadrados. Isso é praticamente o tamanho dessa mesma região do Norte Pioneiro. Né? O nosso município é maior do que a metade do estado de Sergipe. Isso mostra que também existe um desafio muito grande a ser enfrentado. Né? São 13.100 quilômetros quadrados, é o terceiro maior produtor de grãos dessa região conhecida como Matopiba, que é a região produtora de monocultura dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Né? Somos conhecidos por sermos a capital dessa região. Nós temos, com a produção de mais de 1,5 milhão de toneladas na última safra, nós temos a terceira maior economia do estado do Maranhão, com quase 4 bilhões de reais, mas que se transformam em 10 bilhões de reais quando a gente fala da zona de influência. São 40 municípios em 3 estados, 450 mil habitantes. Né? Balsas é uma cidade que tem 100 mil habitantes, mas tem uma zona de influência para 450 mil habitantes e está em 25º lugar entre as 100 maiores cidades do agro do Brasil. Esse é um dado do governo federal, do Ministério da Agricultura. Também é uma cidade polo turística, do polo da Chapada das Mesas, que é uma chapada que faz uma integração com a região do Jalapão, que fica no Tocantins, que é muito conhecida internacionalmente. São mais de 80 cachoeiras e rios mapeados na nossa região, com atrativos, com resort, com ecoturismo. Então, de fato, ela também integra essa característica de desenvolvimento do turismo, né, em vários aspectos. É uma cidade que tem, nos seus 100 mil habitantes, aí, quase 1,5 bilhão de reais de potencial de consumo, e só nos últimos 5 anos recebeu mais de 1 bilhão de reais em investimentos públicos e privados, né, mostrando que, de fato, ela é uma região fora da curva, inclusive a nível nacional. Né? Hoje é uma cidade que vive a pleno emprego, algo que poucas cidades, foram 10 cidades mapeadas no Brasil que têm essa realidade, que vive a pleno emprego. Então, a gente, é exatamente essa característica, foram essas características que colocaram Balsas no radar do SEBRAE, dentro dos critérios que o Christian acabou de apresentar. Então, Balsas foi escolhida, né, pelo SEBRAE Nacional, que, junto com a Fundação CERT, desenvolveram o trabalho de implantação, de desenvolvimento do ecossistema, e esse é um dado interessante. Naquela primeira leva, eram somente 3 cidades no norte e nordeste do país, e dessas 3 cidades, Balsas foi a única cidade do interior, as outras 2 eram capitais de estado, então foi a única cidade de interior do estado escolhida para receber o projeto do ecossistema, que foi, então, implantado desde 2019 com os primeiros estudos, mas especificamente no ano de 2020,
em que a gente, de fato, deu start com todo o trabalho de entrevistas, de integração, né, da iniciativa privada, do terceiro setor, do poder público, né, nessas hélices de convergência, e que trazem nesse mapa um pouco do prospecto do que foi aquilo trabalhado para a implantação do nosso ecossistema, né? Todas essas empresas, pessoas foram consultadas, foram entrevistadas, temos aí academias, universidades estadual, federal, universidades privadas, centros de formação técnica, né, o Sistema S, com Senai, Senac, todo esse pessoal fez parte da prospecção da Fundação CERT, junto com o SEBRAE, exatamente para que se entendesse qual era a realidade do local, da região, para que os atores do ecossistema, de fato, pudessem estar integrados. E aí foram mapeados os setores prioritários a partir desse trabalho, foram mais de 50 horas de entrevistas, muitas reuniões. A pandemia, de fato, ela trouxe uma necessidade de adaptação, mas ela não impediu que o projeto fosse desenvolvido, né? Então, os 4 setores que foram priorizados pelo ecossistema foram o agronegócio, acho que vocês perceberam, de fato, a importância do agronegócio para a gente, o turismo, pela potencialidade que nós temos, o setor de logística, porque, como falamos, Balsas se coloca como a capital dessa região que integra 4 estados, que é o Mato Piba, de forma geográfica muito importante, é de fato o grande centro de recebimento, distribuição, especialmente para a cadeia do agronegócio, e, obviamente, o setor de tecnologia, que é algo que permeia hoje todas as atividades econômicas. Não existe hoje nenhuma atividade econômica que se desenvolva de forma sustentável, que não tenha e que não se comunique com tecnologia. Então, esses foram os 4 setores priorizados, né, setores que, obviamente, eles são o guia do trabalho do ecossistema, mas que eles não engessam o ecossistema. Trabalhamos também em setores de educação, setores de infraestrutura, mas temos esses 4 setores como os setores prioritários. E aí, em junho de 2021, tivemos a felicidade de ter, nessa data, no lançamento do ecossistema, uma palavra remota, ainda que remota, do Everson, que está aqui. Inclusive, agradecer as suas palavras, a sua participação, exatamente por ser, como disse o Krishna, essa pessoa que ajudou a desenvolver todo esse projeto, ajuda a desenvolver não só o Paraná, mas mostra seu trabalho, está lá no Maranhão, refletindo lá no Maranhão, a gente fica muito feliz por isso. E então, nessa data, a gente teve o lançamento, né, podemos dizer assim, o lançamento público oficial do ecossistema de inovação de Balsas, em que nós tivemos, já no dia do seu lançamento oficial, a inauguração da primeira agência de inovação e empreendedorismo da cidade de Balsas. Até então não tínhamos nenhuma. Então, no dia do lançamento do ecossistema, fizemos também a inauguração da primeira agência, que foi um marco muito interessante por se colocar, por trazer para a comunidade o espaço físico, né, de acontecimento do que é inovação ou da discussão sobre a inovação. Então, foi um momento histórico bastante importante, porque existe uma cidade, existe uma política de desenvolvimento da cidade antes e depois dessa data, porque a partir daí a inovação passou a ser pauta em todos os ambientes. E o ecossistema oficialmente começou a trabalhar a partir dessa data, os atores se juntaram, se integraram, de forma que a gente passou a desenvolver ferramentas, ações específicas para suscitar a pauta da inovação. A primeira delas também foi, pela primeira vez, a cidade que tem mais de 100 anos, desenvolver um IDETON, né? Isso nunca tinha acontecido, então foi o primeiro IDETON, foi já desenvolvido pelo ecossistema local de inovação, e aí a gente não parou por aí, a gente, inclusive nas palavras do Diógenes que está aqui, a gente se coloca assim meio que intrometido, né? Lá no Nordeste a gente chama de saliente, né? A gente é saliente e às vezes se coloca onde, na verdade, não era muito para a gente estar, mas a gente tem essa coragem, e aí partimos do primeiro IDETON que a gente desenvolveu no ecossistema de Balsas, diretamente para o Rio Innovation Week, né, em que tivemos a possibilidade também de participar de um painel lá. Estávamos representados por um dos atores aí da governança, que é o professor Diego Andrada, né, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, mas estava no Rio de Janeiro falando sobre o ecossistema de Balsas, falando sobre a nossa realidade, né, contribuindo com esse diálogo, com essas conexões, e aí a gente percebeu não só a importância que o ecossistema tinha
para o nosso próprio mercado, para a nossa própria fala, mas a importância que a gente tinha também como case, como algo a mostrar para fronteiras para fora do estado do Maranhão, né? Esse ano agora de 2022, no mês de maio, nós participamos da Agrobalsas. Para vocês entenderem o que é Agrobalsas, é a maior feira, uma das maiores feiras do agronegócio do Matopiba, a maior feira dos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. É uma feira que esse ano, em 5 dias, ela acontece normalmente nos meses de maio, de segunda a sexta-feira. Esse ano, em 5 dias, a feira rodou 4 bilhões de reais em negócio. É uma feira muito grande, é uma feira que, de fato, ela é um marco interessante para a economia da cidade e da região como um todo. E, pela primeira vez em 20 anos, a feira teve um pavilhão, nós chamamos de Arena de Inovação e Empreendedorismo, que foi também um projeto capitaneado pelo Ecossistema de Inovação, um espaço de 600 metros quadrados, em que todos os atores que fazem parte do ecossistema tinham um espaço garantido nesse pavilhão. Então, era um pavilhão especialmente voltado para a pauta da inovação. Então, tivemos essa oportunidade, tivemos a participação das universidades públicas e privadas, dos centros de formação, do Sistema S, da Federação das Indústrias, SEBRAE, Prefeitura, enfim, todos aqueles que fazem parte, que têm assento na governança do ecossistema, tinham espaço a ser mostrado. A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia esteve presente com a gente, porque também faz parte disso. O Porto do Itaqui, que é o maior porto do Brasil em carga, que fica na capital São Luís e que tem um ecossistema próprio, com quase 2.000 empresas trabalhando, também esteve participando, porque a gente dialoga também com esses outros ecossistemas, de forma que tivemos um apanhado rápido, trazer esses números aqui para vocês, em 5 dias. Na verdade, eu vou até reduzir, eu vou colocar 4 dias, porque na segunda-feira ainda estávamos em fase de teste, e vocês que estão fazendo o evento aqui sabem que o primeiro dia é muito difícil, mas em praticamente 4 dias, nós tivemos a expectativa de R$2.100.000 em negócios, somente do pavilhão de inovação, né? Com 95 encontros de negócios, 65 horas de oficinas e exposições, 53 horas de conteúdos e palestras, 226 estudantes de escolas públicas e privadas estiveram com a gente, 120 pessoas receberam mentorias, com a interação de mais de 7.100 pessoas nesses 4 dias de feira, lembrando que foi a primeira vez que isso aconteceu. A feira, de fato, é voltada para o agronegócio e para as suas cadeias auxiliares, e pela primeira vez ela teve um espaço voltado especificamente para se discutir inovação. E aí participamos ainda também esse ano do L Summit, que aconteceu no Porto Digital, em Recife. Estávamos lá representados pelo nosso gerente do SEBRAE, Diógenes Souza, que teve a oportunidade de fazer um pitch também falando sobre o ecossistema de Balsas, sobre essas potencialidades, sobre aquilo que temos a oferecer não só para o Maranhão, mas para o Brasil, pelas potencialidades, porque, de fato, nos colocamos como terra das oportunidades. Participamos da Expo Indústria, né, num painel sobre ecossistemas de inovação. Inclusive, foi nesse painel, Krishna, que a Raquel teve comigo, e a partir dessa conexão que fizemos lá, surgiu o convite para estar aqui com vocês hoje. Então, isso mostra a importância dessas conexões para além das fronteiras, né? E desenvolvemos esse ano o Startup Tech como parceiros, né, da Willinca. Fizemos o primeiro bootcamp, também nunca tinha acontecido lá. Estamos, inclusive, aqui com o card da segunda edição desse bootcamp, né? Na primeira etapa, tivemos 60 participantes de 4 estados, então todos os estados do Matopiba participaram, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e o primeiro e o terceiro colocados nessa primeira etapa foram de Balsas, o primeiro colocado, e o terceiro colocado de uma cidade vizinha que chama São Raimundo das Mangabeiras, né, que é uma cidade também que está dentro dessa zona de influência do ecossistema de inovação de Balsas. Então, a gente tem trabalhado, para finalizar, o fortalecimento dessa governança. A gente bateu muita cabeça, e aqui já vou deixar para vocês essa experiência, batemos muita cabeça nessa mobilização da governança, mas acho que a gente agora encontrou o caminho para, de fato, fazer essa governança funcionar, com uma pauta propositiva, com uma agenda já determinada, com encontros já pré-agendados. Então, temos discutido a Lei Municipal de Inovação e Empreendedorismo, que vai ser proposta à Câmara Municipal da cidade, a partir de um trabalho feito pelo ecossistema de inovação. Então, não é uma lei desenvolvida somente pela administração pública, mas ela tem a participação de todos os atores
que trabalham e que têm assento no ecossistema. Né? Temos fortalecido os meetups itinerantes nas instituições de ensino e temos feito a prospecção, e aqui já vou deixar um convite para a realização do primeiro Balsa Summit, que deve acontecer no primeiro trimestre do ano de 2023, ainda com data a ser fechada, mas já deixo o convite, né, para a região estar presente lá, para o ecossistema daqui estar presente lá, para Dourados também estar com a gente. Obviamente o Sebrae a gente já conta como conta sempre, mas a gente está com esse encontro para ser feito, esse primeiro Balsa Summit, já no ano de 2023. Então a gente tem apostado para esse futuro próximo, né, no fortalecimento aí dos ambientes de inovação. Como vocês viram, a primeira agência de inovação foi inaugurada no ano passado por ocasião do ecossistema. Hoje já são 3 espaços, além do que já existe. A Federação das Indústrias do Maranhão está construindo, deve ser inaugurado nos próximos dias, um laboratório de inovação também em Balsas, e o Instituto Federal do Maranhão também já inaugurou sua agência de inovação, também como provocação do ecossistema, e a Universidade Federal, o campus que tem na cidade, está prospectando. Então a gente espera ter ainda até o ano que vem 4 novos ambientes, né? Em pouco mais de um ano, 4 ambientes de inovação. A gente tem fortalecido muito essa prospecção com a instalação de um espaço de negócios do ecossistema dentro da sede do CDL da cidade, porque esse diálogo com o comércio ele é muito importante, é muito interessante, e temos, então, ações e eventos multiplicadores aí. Como eu falei, o primeiro Balsa Summit, vamos estar na Agrobalsas 2023 novamente, no mês de maio, e a gente tem apostado muito em visitas técnicas a outras regiões, né? Estamos prospectando, inclusive, visitas técnicas para fora do Brasil. O Diógenes fez uma conexão muito interessante lá no Porto, com o ecossistema de Medellín, na Colômbia, é algo que a gente precisa visitar e deve visitar. Além disso, temos buscado incubação e aceleração, que são 2 etapas ainda muito carentes, né? Nós não temos formação de corpo próprio para o desenvolvimento dessas metodologias, então a gente está também buscando essa capacitação. Todo esse trabalho, pessoal, ele foi reunido num documento entregue e disponibilizado pela Impact Hub, que também é parceira do Sebrae Nacional em vários projetos. Essa história do ecossistema está disponível a todos e todas, é algo muito importante, muito interessante. Eu vou deixar na tela o QR Code, quem quiser copiar o QR Code, para baixar esse documento. É um documento bastante completo, que fala um pouco da história da cidade, fala da história do ecossistema, e eu quero convidá-los a todos e a todas a aproveitar o QR Code que está na tela, exatamente para baixar esse material, entender um pouco melhor, conhecer um pouco mais, e dizer para vocês mais uma vez que é uma imensa satisfação poder estar aqui, parabenizar vocês pelo evento e dizer que, tantos quantos sejam oportunos e necessários que nós estejamos juntos, contem com o ecossistema local de inovação de Balsas, contem com Balsas, contem com Maranhão, porque a gente é muito melhor juntos do que separados, e os ecossistemas mostram isso. Todos nós temos importância dentro daquilo que é uma sociedade, e é muito importante a gente praticar essa metodologia no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, agradeço a todos e a todas, e daqui a pouco a gente volta para mais alguma interação que seja necessária. Obrigado. Obrigado, Adriano, pelas suas palavras, pela tua apresentação. Depois, se o material for ficar disponível, só a gente... É o QR Code? Ah, então maravilha. Agora passar para o Rafael Zanoni. Veio aqui também para poder falar sobre ecossistemas de inovação. Ele que é administrador de empresas, especialista em gestão empresarial pela FGV, em gestão estratégica, e também em gestão de projetos pela USP, atualmente analista de desenvolvimento institucional e de negócios na Embrapa Agropecuária Oeste e membro da governança do ecossistema de inovação de Dourados, Mato Grosso do Sul. Com você. Olá, pessoal, tudo bem? É uma satisfação também estar aqui, é uma honra estar aqui participando desse evento, ser convidado pelo Sebrae Nacional e pela organização do Gênios. Eu acho que para a gente está sendo bastante enriquecedor. Eu lá como membro da governança, me vejo nessas histórias contadas agora pelo Tito aí também. A gente tem passado pelo mesmo processo e vou falar um pouco aqui de Dourados. Não sei se o pessoal que conhece Mato Grosso do Sul, a gente é vizinho aí. Quando eu falo vim de Dourados, Mato Grosso do Sul, todo mundo fala, meu Deus, de longe é Balsas. Dourados está aqui pertinho. O pessoal conhece Mato Grosso do Sul aí? Conhece, né?
Vou falar um pouco do melhor do Mato Grosso do Sul, então, para vocês aí, que é de Dourados. Então, pessoal, Dourados tem uma população aí estimada de 227 mil habitantes, tem uma área territorial um pouco menor, né, Tito? Não chega a ser metade do Sergipe, né, que você comentou, mas também tem uma área de influência bem grande. É uma cidade que recebe e também recebe muitos estudantes, ela também atrai muitos negócios, é uma cidade de referência na nossa região ali, e tem ali uma população de 1 milhão de habitantes aí que ela tem influência, né, nos municípios vizinhos. A renda per capita, o produto interno per capita aí de Dourados, ele vem crescendo vertiginosamente aí. A gente vê passando de 33 mil em 2014 para 42 mil em 2019, né? Vou passar meio dinâmico esses dados aqui, só para vocês terem um contexto do que é Dourados antes de entrar falando da nossa trajetória como ecossistema, né? O IDH é considerado alto, o IDH de Dourados. Tem um indicador da Firjan, que já não é medido, que é bem interessante, mas ele, infelizmente, parou de ser medido ali em 2016, que ele considera também, faz uma conjugação ali de emprego, renda, educação e saúde, que mostra que Dourados também estava numa crescente nesses indicadores. Dourados ele tem uma posição muito estratégica. Mato Grosso do Sul tem uma posição muito estratégica, né? Tem como vizinhos aí o estado do Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso. Então, assim, ele está muito bem servido de vizinhos. A gente tem ali uma localização bem estratégica quando pensa no Brasil e também na América Latina. A gente também faz fronteira com o Paraguai, com a Bolívia. Então, isso também é bem importante aqui para a nossa região, né? Então, a gente tem ali 2 aeroportos internacionais, tanto em Campo Grande quanto em Ponta Porã. Dourados, o aeroporto dele está passando por uma reforma e vai entrar no ano que vem naquele programa de concessão do governo federal, então a gente espera uma melhoria também no nosso aeroporto ali. A questão de logística, de portos, a gente também tem 2 grandes rios, aí, o Rio Paraguai e o Rio Paraná, né, que passam ali do nosso lado, e isso é importante para escoar toda a produção ali de Dourados e da nossa região. Ferrovias, a gente já é servido com ferrovias, mas tem o projeto de ampliação aí da Ferroeste, né, da nova Ferroeste, que acabou de ser implantado, o projeto vai entrar em execução, e só esse projeto aí, por exemplo, da nova Ferroeste, segundo alguns estudos que foram feitos, vão diminuir 27% do custo do Brasil e vai passar por Dourados. Então, assim, um problema que Dourados poderia ter de escoamento da sua produção, por exemplo, vai ser bastante resolvido com essa nova linha da Ferroeste que vai passar ali por Dourados. Rodovias, Dourados passa, a BR-163 passa por dentro de Dourados ali, então a gente é também privilegiado nesse sentido. A rota bioceânica, não sei se todos conhecem, é algo que é muito falado lá no nosso estado, porque é um projeto muito importante para o Brasil, que vai... Hoje, uma das fragilidades do Brasil é que ele não tem saída para o Pacífico, né? E isso traz alguns problemas no nosso comércio exterior, né? E aí um consórcio de países se uniram para fazer essa rota bioceânica, que vai conectar a América Latina dos 2 lados ali, tanto no Oceano Pacífico quanto no Oceano Atlântico, né? E isso, para a nossa felicidade, aí, vai passar por Mato Grosso do Sul. Então, Dourados ali e Mato Grosso do Sul vai ser ali a porta da América Latina, tanto para o escoamento dos produtos brasileiros, que vai diminuir em 8 mil quilômetros algumas rotas para os principais mercados nossos, como China, Ásia em geral, né? Isso vai dar uma grande vantagem competitiva para os nossos produtos ali, que já são competitivos, os produtos do agronegócio já são competitivos e vão ganhar mais competitividade com essa nova rota de escoamento e também para a chegada de produtos que vêm de outros países aí, né? Em Dourados, um dos eixos prioritários lá que foram selecionados quando
quando o Sebrae fez aquele mapeamento das potencialidades, foi a saúde, né? E a saúde é um ótimo negócio lá em Dourados. Ele atende a região toda essa área de influência é atendida lá em Dourados. Então, hoje, cerca de 30% das empresas estabelecidas em Dourados são da área de saúde, né? Educação também, Dourados é referência, como eu disse, tanto na educação básica, que a gente tem aí escolas bem estruturadas, quase todas, mais da metade delas aí com infraestrutura propícia para desenvolver projetos já de inovação. E somos uma cidade universitária. Esse título a gente já carrega há muito tempo. A Dourados hoje tem 5 universidades, sendo 2 públicas e 3 privadas. Então, assim, Dourados, nesse sentido, ele é muito privilegiado. São mais de 220 cursos de graduação, 77 cursos de pós-graduação. A gente tem ali uma formação de mão de obra muito grande, muito pujante ali em Dourados, né? Com corpo docente também bem amplo, isso ajuda a aumentar o IDH lá de Dourados, né? E um comércio também que atende toda essa região aí, né? Serviços em Dourados, ela por ser essa cidade referência, ela também tem ali nos serviços um grande potencial. Toda a região se serve dos serviços ali de Dourados, né? 1/3 dos empregos formais ali de Dourados são do serviço, né? E a indústria, que não era não era até pouco tempo um grande potencial de Dourados, tem cada vez mais ampliado esse potencial, né? Só uma indústria de etanol à base de milho está investindo 1 bilhão em Dourados agora, já está com a planta em operação e está ampliando a sua planta, e isso tem atraído muitas outras indústrias lá. A gente tem, por exemplo, a planta da JBS, que está também ampliando as suas operações e vai ser a planta que mais abate suíno no Brasil. Então, a gente isso já fomenta uma cadeia gigantesca em volta dessas grandes indústrias ali, né? E o agronegócio, nesse mesmo levantamento que Balsas comentou, que foi um estudo feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que pegou os 100 municípios mais ricos do agronegócio ali. Dourados teve em posição de destaque, ficou em um 8º PIB entre esses 100 municípios, PIB do agronegócio, né? E o 26º na produção agrícola municipal. Comércio exterior Dourados, ele representa 12% hoje de tudo que é exportado do estado, né? Isso foi para dar uma contextualizada. A gente vai falar agora um pouquinho sobre como foi essa trajetória, desde que a gente começou a trabalhar. Tudo isso que eu mostrei foi o que brilhou nos olhos do Sebrae quando trouxe a experiência de Londrina, e Dourados acho que foi o primeiro município, né, Christian? Foi a primeira, durante a pandemia ali, a gente foi o primeiro município que começou com todo esse projeto ali, né? Então, a nossa jornada ali começou ali em 2018, tem uma piada interna ali nossa, que agora que vão entrando os novos membros na governança, né? E a gente brinca que quando a gente começou, quando a gente chegou ali, tudo era mato. Em 2018, quando a gente começou ali, realmente teve um trabalho de estudo prévio do Sebrae. Eu ainda não estava na governança lá, esse foi realmente um trabalho prévio do Sebrae. Quando chegou o Sebrae Nacional em 2019, para fazer todo esse trabalho, mapeamento dos atores, né? E Dourados, então, foi selecionado como uma das primeiras cidades aí para receber esse projeto, né? Em 2020, o Sebrae Nacional propõe, então, o desenvolvimento do ecossistema de inovação de Dourados. Foi feito ali o mapeamento do nível de maturidade, que era inicial, com grande força nas ICTIs, aí, por conta das universidades, da presença da Embrapa ali. Isso foi um grande ativo que a gente tinha ali no nosso ecossistema. Mas o restante, apesar de toda a pujança do município, não estava organizado, não estava interagindo, e tudo isso foi o trabalho que a gente vem desenvolvendo até então. Em 2020, a gente fez, então, durante a pandemia, fizemos todas as reuniões aí de sensibilização, de planejamento estratégico, e quando saiu o documento de planejamento estratégico, e foi feito o lançamento lá no final de 2020, do nosso planejamento estratégico do ecossistema de inovação.
A governança foi definida ali em 2021, é formada por diversos atores desses que foram mapeados ali, e dentro desse planejamento a gente tem 3 estratégias estruturantes aí, né? Estimular o empreendedorismo inovador, ampliar a integração dos atores e fortalecer o mercado de inovação aberta. Essas são, dentro disso, isso foi desdobrado em várias atividades e isso é o que norteia o nosso trabalho até então. Em 2021, a gente fez aí algumas visitas a alguns ecossistemas, assim como o Balsas falou de algumas visitas técnicas que foram feitas. A gente visitou Londrina, visitou Florianópolis, visitamos Rio de Janeiro, São Paulo. Mais recentemente, voltamos a Florianópolis no Startup Summit, participando do evento lá. Estamos planejando outras visitas também para o corredor de inovação do agronegócio no interior de São Paulo, e isso para o início do ano que vem. Isso tem sido bem importante para a gente vivenciar outras experiências e aprender e ver o que daquilo que a gente está vendo consegue trazer ali para o nosso ecossistema, né? Em 2021, a CERT entrou na jogada com a gente também, foi muito importante. A gente revisou todo aquele planejamento que a gente tinha sido um pouco otimista, principalmente em momento de pandemia. Revisamos, definimos algumas prioridades, mas continuamos naqueles 3 eixos prioritários lá. Em 2021, também a Prefeitura, a Prefeitura de Dourados entrou na governança do nosso ecossistema. Isso foi bem importante, foi um ator importante da região que conseguiu, inclusive, viabilizar o espaço para o nosso centro de inovações, que é o Tereré Hub. Tereré é uma bebida típica da nossa região, não sei se alguém conhece, né? O tereré é um chimarrão gelado. E lá é uma bebida bem típica, que está em todas as rodas de conversa aí, e o Centro de Inovações levou esse nome aí para homenagear. Então, em 2021, final de 2021, foi inaugurado o Tereré Hub, um centro de inovações nosso, com muito orgulho. Foi inaugurado e estamos lá trabalhando para povoar ele, para fazer eventos nele, para movimentar ele. As reuniões da nossa governança acontecem nesse centro de inovações aí. Em 2022 também chegou a nossa agente local de inovação, que tem sido muito importante para mobilizar toda a governança, não deixar a gente se esquecer de nada do que a gente tinha planejado. É a que fica mordendo o nosso calcanhar lá, fazendo a gente andar. E em 2022, assim, a governança continua e cada vez está mais engajada, as interações têm aumentado, inovação aberta. Na Embrapa, principalmente, que é onde eu trabalho, já é uma realidade. A Embrapa, nos últimos 3 anos, ali, desde 2018, quando começou mais ativamente a trabalhar com inovação aberta, só a nossa unidade lá já fechou contratos aí, alguns milionários de inovação aberta junto com a iniciativa privada, que tem sido bem importante, tem movimentado, tem criado cultura nas empresas locais lá. Isso tem sido bem interessante. Fora alguns eventos, a gente não destaquei na apresentação aqui, mas várias universidades, desde que a gente começou, realizaram hackathons, o próprio Sebrae realizou o Startup Weekend lá também. A gente tem realizado alguns eventos para criar aquele senso de comunidade, liderado lá pelo nosso agente local de inovação, que tem sido bem importante para a gente mobilizar a sociedade em torno desse trabalho todo. E tem alguns alertas ainda, né? Porque a gente fala bastante coisa boa, mas tem algumas coisas que a gente ainda precisa. Por exemplo, a gente tem uma baixa participação, principalmente nos trabalhos do ecossistema da iniciativa privada. A gente mobilizou universidades, mobilizou a Embrapa, mobilizou o Sebrae. Algumas startups estão lá com a gente participando, mas a gente precisa também da iniciativa privada participando. A gente entende que a gente está trabalhando para eles, mas, por enquanto, sem eles. Então, a gente precisa bastante a gente tem focado em tentar gerar valor a ponto deles se envolverem e se engajarem. Hoje já tivemos algumas conversas aqui, a gente vai levar algumas ideias, vamos tentar resolver esse gargalo. A participação dos atores ainda está muito no CPF. A gente tem ali muitas instituições representadas por pessoas que carregam no
nos ombros ali, sabe? Mas institucionalizado mesmo, a instituição ali representada muito naquela pessoa. Se aquela pessoa sair, será que aquela instituição continua engajada no nosso processo? Ou está muito no CPF daquela pessoa que está ali, sabe? Então, é uma coisa que é um alerta também que fica. A gente precisa institucionalizar. Recentemente, eu consegui, por exemplo, levar o representante da Embrapa, o nosso chefe da nossa unidade, para o Startup Summit lá. E isso foi importante para não só para ele entender um pouco mais desse movimento de inovação, mas também para se engajar, entender um pouco mais do que tem sido feito dentro desse trabalho. Hoje ele é um ator, hoje a Embrapa, eu digo que está mais engajada nesse processo, porque a gente conseguiu trazer quem está com a caneta na mão para estar junto ali, entendendo um pouco mais de tudo que a gente tem feito, sabe? A gente é um estado pouco populoso, e essa baixa densidade de pessoas traz uma baixa densidade de startups também. Então, esse movimento de startups para a gente também é algo que a gente precisa fomentar e fazer crescer, e entender como que a gente se coloca nesse movimento todo. E também ainda estamos naquele momento de catequizar todo mundo. A gente até comentou também nos bastidores aqui que a toda reunião, a cada novo membro da governança que entra, a gente tem que falar o que é o ecossistema de inovação, qual que é a importância dele, o que cada ator tem que fazer, o que se espera de cada ator desse, e esse baixo nível de nivelamento, às vezes, atrasa um pouco todo o processo, mas faz parte desse amadurecimento do ecossistema. Mas é o que a gente ainda está passando, e que tem sido aí alguns dos desafios que a gente tem feito. Bom, pessoal, essa imagem eu acho bem interessante, porque mostra ali vários atores, né? Todos, cada um com a sua visão, cada um com a sua perspectiva, mas todos olhando para o mesmo lado, sabe? A gente entende ali com o nosso ecossistema de inovação, a gente, dentro das nossas diferenças de níveis de maturidade, dentro das nossas, cada um com a sua visão, com as suas necessidades, tal, a gente tem tentado colocar todo mundo com os olhos no mesmo rumo. E desde que na hora que cada um estiver olhando para o mesmo rumo, e cada um com seus interesses, assim como o ecossistema, aquele vídeo ilustrou bem isso aí, cada um com seus interesses, mas todos dentro do mesmo rumo, acho que a gente vai conseguir avançar. É isso, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Deixa eu travar o tempo aqui. Vocês estão precisos no tempo, hein? Aqui o Christian terminou 2 segundos antes, o Adriano em cima do tempo e você um pouquinho antes. Muito bom. Agora com o Hugo. Hugo, que é doutor em ensino de ciência e educação matemática pela UEL, mestre em história cultural da UEL também, pela UEL, professor há mais de 23 anos, dos quais 10 no IFPR, campus Jacarezinho, onde já ocupou vários cargos. Atualmente é chefe do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Campus Jacarezinho, presidente da Associação do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro, ASRI. Tem publicado livros e artigos sobre o currículo e inovação, sobre a perspectiva da teoria ator-rede. Vamos lá, Hugo. Obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos, boa tarde nossos colegas. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para poder estar aqui hoje. Eu sempre comento com o Odemir, né? A gente ganha muito nesses bate-papos, assim. Eu vendo vocês falarem, a gente vai percebendo o ganho que traz isso daí, né? Eu vou me permitir fazer uma apresentação copiada de vocês, seguindo a mesma linha do que vocês falaram, né? Vou tentar ser mais curto, porque nós já estamos em 5h15 já, é isso? 5h24. Vou fazer de conta que é 5h15. Nós somos organizador do evento, eu falo qualquer hora. Eu falo qualquer hora porque nós organizamos o evento, então nós podemos, né? Então, a ideia eu vou fazer um pouco como vocês fizeram, até para quem está assistindo fica mais fácil o comparativo, né? E vou, no final, como vocês fizeram também, falar um pouco dos gargalos, dos gaps que a gente tem, das dificuldades.
Falar gap aqui no Norte Pioneiro é bem esquisito, a gente tinha que falar os mata-burro que tem, né, as barreiras que tem. A lógica para nós, assim, eu gosto muito de ir nos eventos, onde a gente pode conversar. Eu tive também no L Summit lá em Recife, eu tive em Florianópolis também no Startup Summit, nós tivemos no Iguaçu Valley. A gente vê a diversidade dos ecossistemas, né? E como que é engraçado que, mesmo sendo diversos os ecossistemas, conseguem ter problemas muito semelhantes, né? É muito engraçado isso. Para vocês entenderem, eu acho que o pessoal que é daqui do Norte Pioneiro, ouvindo vocês falar, ficava muito engraçado, né? Que botava muito zero na conta, né? Para nós aqui é bem diferente, né? Então, para vocês entenderem a nossa realidade, nós estamos no município aqui, em Jacarezinho, onde vocês estão. Aliás, hoje eu ouvi uma muito boa. A pessoa falou para mim assim: nossa, o evento de vocês está bom, né? Para uma cidade de 150, 170 mil habitantes, né? Eu falei, tá bom, mas aqui tem 39, né? Vocês estão no segundo maior município aqui da região, com 39 mil habitantes. Nós somos o segundo maior. Santo Antônio, acho que tem um pouquinho mais que nós, uns 42, se não me engano. Então, é discrepante, né, a realidade de vocês. Quando você falou do território, então, era o território do Norte Pioneiro, né? É todo ele. A PIB, renda, empregabilidade, a própria história, né? Nós temos uma realidade muito diferente aqui. E quando nós estivemos lá, que eu tive a possibilidade de estar no L Summit, realmente, assim, eu olhava todo mundo assim, com uma realidade muito diferente, não só de nós, mas de todos, né? Cada um com a sua história e com a sua trajetória. Então, aqui, nós somos realmente aquilo que o Krishna falou no começo, a interiorização do processo, né? Nós somos a interiorização do processo realmente. Nós, em 2015, 2016, mais ou menos, eu acho que deu uma convergência meio cósmica, alguma coisa assim. Nós, no Instituto ali, nós estávamos vivendo um momento de mudança muito intenso, assim, inovação. A gente fez uma mudança curricular ali muito intensa, né? Porque o Instituto dá essa liberdade para a gente como uma universidade. E no meio dessa mudança curricular, eu acho que estava tendo também do lado do Sebrae começando um olhar um pouco mais dedicado para a questão da inovação. E daí a gente acabou convergindo as ideias. Então, vendo vocês, 20, 19, 18, né, nós estamos nessa estrada desde 16, né? E quando a gente chegou, realmente era tudo mato, realmente. A gente foi... Qual que é a metodologia para isso? Não tem uma metodologia, assim, vamos criando, vamos fazendo, né? Vamos com o facão e vamos fazendo. Isso daí, de certa forma, para nós foi muito útil, foi muito interessante, mas também foi um processo que a gente foi descobrindo, né? Ao longo desse tempo todo, desde 2016 para cá, a gente percebeu algumas coisas que eram muito importantes. Uma das coisas muito importantes que a gente percebeu que era necessária era isso aqui. Era um evento para poder materializar para todo mundo as coisas que estavam acontecendo. A gente percebia que a governança se reúne, discute, vai lá, fala, discute, toma decisões, e discute, fala, e se reúne. E isso daí acabava não transbordando para a comunidade, né? Então, a gente percebeu que era muito importante que todo esse trabalho ficasse sendo conhecido. Poxa, muito legal. E daí nós teve uma aventura nossa, uma viagem para Pato Branco. Foi muito interessante, porque a gente descobriu que a gente não sabia nem o que era startup. Nós não sabíamos nada, absolutamente nada relacionado à inovação. Eu me lembro de um dos prefeitos que visitou a gente, ele falou assim, depois que a gente tinha ouvido um dia de palestra lá já na UTF de Pato Branco, ele falou assim, tá, mas que negócio é esse de startup mesmo aí, que vocês tanto falam esse negócio? Então, assim, a gente não sabia nada mesmo. Daí bateu na cabeça da gente o seguinte, cara, se nós que estamos indo atrás não sabemos nada disso, você imagina a comunidade de Jacarezinho. A gente vai começar a falar para os caras e vamos falar grego, né? Ninguém vai entender nada do que a gente está falando. Então, a gente percebeu que era muito necessário, antes de qualquer outra coisa, pelo menos no nosso caso, dentro da nossa realidade, trabalhar com a cultura da inovação. Então, a inovação tinha que estar na boca de todo mundo. Uma das coisas que mais assombrou a gente quando a gente foi em Pato Branco
foi justamente que a impressão que a gente tinha é que se a gente parasse uma pessoa na rua e falasse assim, fala para mim de inovação, o cara ia falar. A impressão que a gente tinha quando foi para Pato Branco era essa. Então, a nossa lógica foi assim, vamos construir dentro da sociedade, de toda a comunidade, né, vamos construir essa lógica da cultura da inovação. Então, assim, o que esses dias eu brinquei, né, falando que, pô, vai fazer um concurso, o Valmir da Assis já lá vai fazer um concurso de melhor garçom. Não fala melhor garçom, coloca garçom inovador. Tem que estar na boca de todo mundo. A escola vai fazer lá, vamos fazer um trabalho de cartaz. Qual que é o cartaz? Não é o melhor, é o mais inovador. Isso daí tem que fazer parte da lógica da comunidade. Nós estamos nessa daí, nós estamos na 7ª edição da Gênios, e nós estamos há pelo menos 7 anos trabalhando com isso. E de vez em quando não, muito comum, a gente conversa com as pessoas, mas o que é esse negócio de SRI mesmo, né? O que o SRI faz? O que é isso? Então, assim, a nossa proposta é criar uma base, criar pelo menos uma sustentação dessa lógica da cultura de inovação, porque daí a gente vai começar a fazer coisas brotarem um pouco mais. Às vezes as pessoas não entendem muito bem, chega aqui tem um planetário, por que o planetário tem a ver com inovação, o que tem que ver com empreendedorismo, com negócio? Tem a ver com criança feliz aqui dentro. Se eu tiver criançada andando aqui, estando feliz, a gente pega eles daqui a pouco no stand, a gente pega eles daqui a pouco numa atividade qualquer, mas eles precisam estar aqui. Então, a gente, majoritariamente aqui, até o ano passado, até 21, mais de 9.000 estudantes participaram da GeniusCon. E é isso que a gente precisava, criar essa cultura da inovação. As escolas precisam estar falando nisso, as entidades precisam estar falando nisso. Então, assim, a gente vem construindo isso, mas só a cultura da inovação também não vai dar caldo, né? não vai dar substância porque a gente precisa. Então, a gente começou também o programa de startups, que é o quê? Começamos lá dentro do IFE, a ideia das trilhas, né? Que é para fazer a modelagem, fazer todo o processo de ideação, MVP e tal, conseguir modelar um pouco o negócio. Então, isso daí a gente tirou de dentro do IFE também e jogamos para toda a nossa região. Hoje, o que vocês estão vendo ali, dos alunos nas startups, esses são os melhores. Em todas as instituições de onde eles vieram, tiveram mais pelo menos 7, 8, 10 desses aí. E aqui estão os melhores. Então, olha o volume de jovens e adolescentes que nós estamos mexendo. Ah, mas quantos viram startup? Para nós isso não é importante. O importante é a gente ver uma ex-aluna nossa, a Gabriele Balsarim, sendo banca dos pitches. Hoje ela trabalha numa aceleradora. Ela criou startup? Não. Foi melhor que isso, né? Hoje ela trabalha criando startups. Então, isso para nós já é resultado. E é resultado muito bom, né? A gente quer que todos esses alunos eles tenham uma possibilidade. Aquela história do funil, né? Nós vamos jogar 9.000 crianças aqui. Se de 9.000 crianças, daqui a uns anos, uma montar uma startup, nós já estamos no lucro. Esse é o negócio. É volume, é volume, é volume de gente aqui dentro. Começamos o programa com as startups. Espalhou já para a região toda. Hoje o SRI está em 12 municípios, né? 12 municípios compõem o SRI. Hoje nós temos hábitats de inovação surgindo em pelo menos 12 municípios. Os hábitats de inovação estão surgindo, ou um cowork, ou como em Santo Antônio, né, já tem o CDTI, que eles estão fazendo ali já, abriu o edital semana passada, se não me engano, de processo de pré-incubação. Hoje, a inovação está chegando e já está começando a contaminar o pessoal. Está longe? Está muito longe ainda. Está muito longe, mas é mudança de cultura. É mudança de cultura. Os municípios, né, do Mato Grosso, por exemplo, são muito jovens, né? Jacarezinho tem 122 anos. Né? Então, aqui já rodou muita coisa, as coisas vão mais devagar, o Norte Pioneiro vai mais devagar, né? Então, a gente precisa lidar com essa velocidade, muitas coisas consolidadas, muitas coisas enraigadas, a gente precisa ir mudando isso, né? Então, com o programa de startup, a gente conseguiu dar um pouquinho de uma outra cara. Agora, nós estamos indo para os processos de criação dos hábitats. Então, incubadoras, espaços de coworking, nós conseguimos trazer para o Instituto um espaço maker, né, uma oficina maker, que a gente conseguiu 2 editais muito bacanas. Outras instituições estão criando seus espaços maker.
espaços de prototipagem. A gente está indo agora para essa etapa dos habitats. Estava numa reunião agora, a possibilidade de criar uma incubadora aqui em Jacarezinho, no Instituto. Então, a gente está indo para esse outro nível. Por quê? Porque nós chegamos já também num limite desse processo, né? A gente precisa dar uma outra resposta. Todo ano passam por esse processo de pré-incubação que a gente está fazendo, 200, 300 estudantes. Agora a gente precisa chegar mais longe. Eles têm que chegar na incubação. Depois eles têm que chegar mais longe, tem que chegar na aceleração. E depois a gente está indo de pouquinho em pouquinho, mas estamos indo. Mas é muito, pelo menos assim, eu acho muito interessante esse confronto de realidades, né? Porque aqui no Norte Pioneiro, nós temos ativos, né? Nós temos a UEMP, temos o Instituto, temos as universidades privadas aqui na região, né? Só que os municípios são todos muito pequenos, a economia dos nossos municípios é uma economia muito mais frágil, algumas economias apoiadas em monoculturas, que são historicamente, há 60, 70 anos, o mesmo traço econômico, né? Jacarezinho, por exemplo, se apoiou na monocultura cafeeira, quebrou o café em 75, aqui teve uma geada que destruiu os cafezais do Paraná todo. A economia do estado desaba. Daí se apoia em outra monocultura canavieira, que é a nossa região, né? Então, assim, isso fragiliza as economias, dificulta as diversidades, né? Muito salário de baixa, muitos empregos de baixa qualificação e salários de baixa remuneração. Então, a gente está lutando contra toda uma história que se construiu, né? Todo um processo histórico, a gente vem tentando reverter ele. E cada vez que a gente fala em inovação, a gente está fazendo essa reversão desse processo. Mas quando eu estava vendo, acho que já estou terminando, viu, Fabrício, para não ficar tarde, porque não sei que hora que abre o Bar Barril, para não ficar muito tarde, né? Mas, assim, eu vendo o vídeo de vez em quando eu tenho umas piras, assim, às vezes só o Odemir, eu vou lá, falo na cabeça do Odemir lá, eu nem sei como é que ele se sente em relação a isso, mas eu vendo o vídeo que o Krishna colocou, eu estava pensando, né, a governança que nós criamos aqui, o SRI, que nós temos um carinho tão grande, e que tem os mesmos problemas que você comentou aqui. A personificação, né? A gente está percebendo agora, por exemplo, que falta capacidade técnica para a gente. A gente tem que ir atrás de capacidade técnica. Precisava fazer um edital de incubação. Aí a gente fica olhando para aquilo e fala assim, primeiro que os advogados, os jurídicos também não têm prática e habilidade de fazer. Daí vai a gente pesquisar um processo de incubação. Eu estou faz 2 anos lendo sobre incubação, eu falo assim, cara, quanto mais eu leio, quando eu comecei a entender o negócio, já mudou, porque em 2 anos o negócio tudo já rodou, né? Então, assim, vai faltar para a gente, já está faltando capacidade técnica também, capacidade intelectual em alguns casos, né? Os problemas que você colocou aqui são exatamente os mesmos, A diferença, que eu acho que o nosso aqui é um pouquinho mais grave, é que nós éramos em 5 municípios, agora estamos em 12. Aquele processo que você falou de entrar gente nova, está entrando muito mais gente nova aqui também. Mas eu vendo o vídeo que o Krishna colocou lá no começo, é engraçado você pensar que a gente está criando toda essa governança para que um dia ela não tenha necessidade de existir. E eu acho isso tão bonito, cara, que a pessoa que colocou o lobo lá no parque de Yellowstone, ela não precisou nunca mais agir. A gente está criando todo um sistema de governança cujo objetivo final dele é que ele nunca mais precisa existir, que o ecossistema funcione sozinho, né? E isso eu acho uma coisa, eu ia usar uma palavra, uma hipérbole meio, acho uma coisa tão supimpa, eu ia usar uma expressão, né, cara? Fudido. Não, mas se você for pensar bem, isso daí é genial, porque a gente está criando algo cujo intuito dele é ter a percepção que ele precisa deixar de existir. Né? E é isso que eu acho que é a lógica, né? O nosso objetivo, esses dias perguntaram qual que é o objetivo do SRI. Lógico que eu não ia falar isso para a pessoa, né? Porque ela não é do meio de ecossistema, né? O nosso objetivo é deixar de existir, né? O nosso objetivo de toda a governança é não precisar mais existir, porque daí significa que o ecossistema já está funcionando, já voltou a agir e funcionar, né? Eu acho que, vendo essas diferenças todas, eu acho que, no final das contas, eu acho que o objetivo final nosso é exatamente esse mesmo, que elas não precisem mais existir, né?
Acho que é isso. Me emocionei já. Muito bom. É isso aí, Hugo. Falar com o coração é isso. E você poupou 3 minutos, cara. 3 minutos. Não, só passar algumas informações, né, para quem está aqui no presencial, quem está assistindo, a transmissão que está sendo feita também dos eventos. E já passo aqui para as perguntas, não vou nem intervir porque o tempo é curto, mas algumas informações, por exemplo, quando o Cristina trouxe alguns dados em relação ao agente local de inovação, no Paraná são 137 agentes bolsistas que vão atuar em 6 modalidades, dos quais 45 estão aqui na Regional Norte, na regional que eu sou. Eu tenho o privilégio de estar como gerente hoje, o Everson foi gerente por muito tempo também. Para nós, a gente faz isso com muito orgulho, né, Everson? A gente poder saber que desses 137, 45 estão aqui alocados no norte do estado, dos quais 18, é isso, não, Ademir? 18 aqui no Norte Pioneiro, atuando, né, praticamente 14% do total do estado, 40% do que a gente vai ter na Regional Norte está alocado aqui no Norte Pioneiro. Então, são 18 novas pessoas que vão atuar, né, à frente das várias modalidades aqui no Norte Pioneiro. Isso vai fazer uma mudança muito grande para nós, enquanto instituição, principalmente podendo levar isso, né, para as empresas, para os empresários, para os empreendedores. E do ecossistema de inovação, né, estava vendo com o Everson, né, na parte dos dados que o Christian trouxe, se a gente for olhar aí em torno das 150, que deve fechar no final do ano, né, Christian? O Paraná hoje deve estar com 33, com açaí 34, praticamente aí 22% desse conjunto hoje, né? Na Regional Norte, 8%, são 12 ecossistemas de inovação, levando em consideração que a gente está falando aqui de praticamente 23 cidades das 92 que a gente trabalha aqui no norte do estado, atuando com a pauta de ecossistema de inovação, né? Olhando para as 399 do estado do Paraná. Então, para nós, realmente, é uma agenda prioritária no Paraná. A nossa diretoria, o Vitor Choqueta, Júlia Agostini e o José Gava Neto, com o nosso Conselho Deliberativo, apostam nessa dinâmica realmente assim, com muita propriedade. Tudo que foi falado aqui, eu acho que, assim, na essência, e já para perguntas, dos desafios que a gente tem, né, da necessidade da oportunidade que é a conexão, né? O Adriano trouxe aqui o exemplo, que conheceu, conversou no evento tal, aí foi convidado, veio aqui, conta uma informação, eu fotografando aqui, mandando para o Lucas, que trabalha com a gente no agro. Cara, você tem que conhecer esse evento, vai lá, conversa, olha, o Everson conhece, o Diógenes. Então, na realidade, o que eu percebo assim, fortalecer essa rede é o que é muito inspirador, e os cases que vocês apresentaram aqui traz isso com muita clareza, né? E passo agora para as perguntas, né? Para quem está aqui, eu não sei se no online, Odemir, nós não estamos interagindo para perguntas, né? Não. Então eu vou passar. Você quer fazer uma consideração? Lógico. E aí abro para perguntas. Quem quiser já levanta a mão aí depois da fala do Adriano, e aí a gente caminha um microfone para vocês. Só para não perder, só para quebrar o protocolo, mas só para não perder o gancho da tua fala, Hugo. E eu vou falar para o Rafael a mesma coisa, eu não sei se eu vou dar uma notícia boa ou uma notícia ruim. Mas, como diria o grande mestre do Kung Fu Panda, né, para quem tem filho sabe, já assistiu várias vezes, não existem notícias boas nem ruins, só existem notícias, né? Como você recebe é que vai... Enfim, na Expo Indústria que eu tive em São Luís, a oportunidade também de ser painelista, estava presente o Cláudio Marinho, do Porto Digital, de Recife, que é um case internacional, né? E ele frisou uma coisa que eu decidi assumir e que, confesso que apacentou o coração, até porque o Cláudio Marinho faz de inovação quase o que eu tenho de vida, né? Nem tanto. Mas, enfim, o cara faz isso há 20 anos, né? Passou pela iniciativa privada, pelo poder público, e tem essa pauta como uma pauta, de fato, revolucionária. Eu não tive a oportunidade de estar lá, mas a gente conhece a história. E ele disse uma coisa que, para mim, foi... assim, eu assumi para mim e quero dividir com vocês dois especialmente. O ecossistema sempre vai ser CPF. Acostumem-se, né? Foi uma coisa que ele falou assim de forma tão natural, tão contundente. Por mais que nós estejamos vinculados às instituições,
Por mais que a gente represente os interesses e as posições das instituições, por mais que exista a importância, e aqui eu não estou querendo, pelo amor de Deus, não me entendam mal, eu não estou querendo diminuir a importância das instituições, mas elas se materializam de fato nas pessoas que fazem o trabalho acontecer. As pessoas é que fazem acontecer. E essa fala ela foi corroborada recentemente, recebemos a visita da Marisa Freitag, não é isso? Da Marisa Freitag, da Impact Hub, teve fazendo a visita em loco também para conhecer o ecossistema de Balsas, e ela, em outras palavras, disse a mesma coisa, porque a gente divide essa angústia lá. Poxa, se amanhã, eu hoje estou como secretário do município, né? Então, de alguma forma, estou sentado na mesa representando o poder público. E a gente fala muito dessa proteção que a gente quer dar ao ecossistema para que ele não fique imune às intempéries políticas, né? Porque a gente, infelizmente, não consegue determinar o que vai ter no futuro e qual é a visão administrativa que você vai ter para o futuro. E aí, quando eu falei isso, a gente meio que, assim, angustiado, a Marisa perguntou para mim, mas me diz uma coisa, amanhã você saindo da secretaria, você vai deixar de estar no ecossistema? Aí eu disse, não. Ela falou, então isso não precisa ser preocupação, né? Enquanto você estiver na instituição, óbvio, você precisa utilizar a instituição. A gente faz muito isso lá, é uma experiência nossa. Quando a gente precisa bancar, não bancar financeiramente, mas bancar no sentido de trazer o ecossistema para cima, a gente coloca o crachá na mesa, né? Esse Diógenes fala muito, vou botar o crachá na mesa. Não, quem está aqui não sou eu, quem está aqui é a prefeitura do meu município. Ou quem está aqui não é o Diógenes, é o Sebrae. Porque eu tenho, obviamente, um raciocínio a apresentar. Mas chega uma hora em que, independente do crachá que está na mesa, tem o meu CPF. E aí, quando o Cláudio, depois de mais de 20 anos, falou, ó, garanta no CPF que é ele que vai acontecer. E a Marisa disse a mesma coisa. Eu disse, cara, das duas uma, ou eu acostumo que é isso mesmo e a gente vai trabalhar com isso, ou então a gente vai se debater a vida toda e não vai conseguir andar para frente. Mas para dividir essa experiência com vocês. Boa. Só complementando o que o Adriano disse, enfim, eu, enquanto Sebrae Nacional, eu tenho uma interlocução nacional, né? Eu viajo bastante o Brasil, e uma coisa que eu sempre reforço é isso. Na hora da constituição da governança, que acontece em algum momento desse processo, todo mundo se preocupa em pegar as instituições de maior renome do local. Sebrae, Senai, as principais universidades, enfim, prefeitura, se puder ser o secretário, se puder ser o prefeito, melhor ainda. Então, ou seja, quanto maior a instituição e quanto maior o cargo da pessoa dessa instituição, melhor. E, geralmente, acontece o contrário. Então, isso não necessariamente é diretamente proporcional, pelo contrário, é inversamente proporcional. Porque quanto maior a instituição e maior o cargo da pessoa, menor é o tempo que essa pessoa tem disponível para investir no ecossistema. Logo, menor é a contribuição dela. Então, é muito mais importante você pegar pessoas que tenham disponibilidade de tempo, mas, ao mesmo tempo, tenha brilho nos olhos e vontade de fazer a coisa acontecer. Aliado a isso, o poder de transformação. É difícil você conseguir materializar isso tudo numa pessoa, mas isso é o que faz a diferença. E isso é o CPF. Então, só para complementar. É isso aí. Falando em pessoas, dúvidas? Então, eu vou aproveitar, vou nessa linha, vou pedir licença, fazer uma pergunta para os três painelistas aqui que representam as governanças, né? Já que a questão é CPF, já que o Krishna comentou muito bem aqui nessa questão de disponibilidade, tempo. Então, vocês, assim, né, da Embrapa, secretário, o Instituto Federal, né, professor, mas participantes de governança, qual é o maior ganho para vocês, né? Falando para as governanças, as pessoas que nos assistem aqui e online, o que motiva vocês a fazerem parte da governança? Nesse período de 2, 3, 4, 7 anos que vocês estão à frente da governança, qual é a motivação, né? Que faz vocês falar, não, eu vou participar da reunião, eu estou indo lá, que ganho, né? Porque todo mundo está nessa porque tem algum ganho, né? Um ganho não material, mas tem algum ganho. Então, gostaria rapidamente, qual é o maior ganho que vocês tiveram nesse período que estão participando dessas governanças? Rafael, não fica com esse aí, Everson, porque se alguém precisar de falar. Vai lá, Rafael. Ó, assim, esses dias até numa reunião da governança, a gente teve uma sessão de autoajuda ali, em que todo mundo
Exatamente, uma terapia em grupo ali que todo mundo expôs ali, a gente falou um pouco sobre isso, sabe? Tem sido esse processo bem interessante, pessoalmente, inclusive, assim, a gente tem crescido muito como pessoa, a gente tem percebido o quanto que é importante a gente se conectar com outras pessoas complementares, tal. Então, assim, isso tem sido um ganho pessoal muito grande, sabe? É um mundo que a gente via passar ali do lado, mas não se envolvia tanto, e isso tem sido bem interessante pessoalmente. Fora a questão de estar participando de um projeto que pode mudar a realidade da cidade, a gente vendo o case lá de Florianópolis, que saiu de uma cidade que tinha base dela no turismo e hoje é uma potência na área de tecnologia, e o quanto que isso agregou para o município, para as pessoas, para a renda, para tudo. Fala, pô, eu quero fazer parte dessa transformação também no município onde eu estou atuando, no ecossistema que eu estou atuando. Então, assim, é isso que motiva a gente. A Embrapa, pessoalmente, agora profissionalmente falando, é uma empresa que precisa de um ecossistema forte. A gente precisa de empreendedores que queiram inovar no ramo do agronegócio, que entendam a importância da tecnologia aplicada no agronegócio. Então, a gente ter um ecossistema maduro também favorece os nossos negócios lá. Então, assim, mas isso favorece a todos os negócios. Eu acredito que o ganho, aí pensando na sua pergunta, o ganho que eu enxergo são esses outros ganhos, fazer parte de um projeto importante, isso que me motiva a estar lá, participando das reuniões de governança toda semana. Muito bom. Adriano? Eu vou repetir as palavras do Rafael. Acho que existe, de fato, essa sensação de ganho coletivo, a sensação de dizer, poxa, fiz parte de algo transformador, né? E utilizando o que a Marisa colocou para a gente lá, eu, pessoalmente, eu sou giver, né? Assim, me chamou para qualquer coisa, vamos ali, eu vou lá, para trocar um pneu, eu estou lá. Eu tenho muito essa sensação de, eu não sei o que eu vou ganhar com isso, não, mas eu quero fazer parte de alguma coisa que pode ser que eu colha esse fruto hoje, pode ser que eu colha daqui a 20 anos. Ou pode ser que eu não colha e faz parte da vida, às vezes, não colher, né? A gente não faz esperando colher, mas, obviamente, é importante. Mas eu vou usar, talvez, um senso de responsabilidade. Eu acho que esse senso de responsabilidade a gente precisa, de fato, assumir. Vou copiar as palavras do Diógenes para poder responder a tua pergunta. O que me motiva, pessoalmente, é pensar que, se a gente não fizer agora, seremos cobrados pela próxima geração por não ter feito, né? Se a gente não fizer, os nossos filhos e netos vão dizer, poxa, vocês podiam ter feito lá atrás, a gente já está colhendo os frutos, por que não fizeram? Então, tem esse senso de responsabilidade, de entender que a gente reúne as qualidades necessárias para fazer. Se a gente reúne as qualidades para fazer e se é necessário fazer, por que não fazer? Então, esse senso de responsabilidade motiva bastante. Muito bom. Hugo? Tem a frase lá do Eduardo Galeano da utopia, né? Para que ela serve, né? Você caminha um pouquinho, daqui a pouco você atinge, daqui a pouco você vai mais adiante, né? Eu acho que, pelo menos para mim, eu estou pelo brilho no olho. É muito parecido com o que vocês falaram, assim, eu estou pela utopia, né? Estava na reunião agora lá, eu tive que ouvir um cara falar assim, não, vamos pensar pequeno, né? Eu falei, porra, bicho. Já que eu pensar? Pensa... por favor, não, vamos pensar pequeno aí. Cara, você tá maluco, cara? A vida já é pequena demais pra gente, né? Eu vou pensar pequeno ainda, pô, para. É o brilho no olho mesmo. Perguntas? Boa tarde a todos. Meu nome é Valmir. Também sou membro do Sistema Regional de Inovação. O Valmir é meu tesoureiro ali, hein? Cuidado ali, gente. Verdade. Estamos juntos. A minha pergunta, tá, é para todos vocês. Considerando a colocação que o Hugo fez com relação à mentalidade transformadora, né, na cultura da tecnologia, né, e da inovação nos municípios, né, ele falou dessa grande dificuldade que a gente tem. E eu pergunto para vocês, no território onde vocês desenvolveram, qual que é a percepção da comunidade de vocês com relação à questão de inovação e tecnologia? Adriano. Difícil responder, porque sensação é aquilo que permeia a gente, né? Aquilo que a gente consegue enxergar. Então, eu vou utilizar essa régua para dizer até onde a gente consegue enxergar.
Quando a gente fala do ecossistema, e a gente estava falando isso nos bastidores ali, a gente precisa a toda hora justificar até para quem está perto, né? Mas o que é mesmo esse negócio de ecossistema aí que você falou? Todo mundo passa por isso, né? Eu, por exemplo, na minha instituição, como secretário, às vezes a gente está defendendo um projeto e alguém já ouviu falar da própria administração e diz assim, desculpa, tu falou do ecossistema, o que é isso mesmo? Me justifica novamente esse projeto. Então, assim, a sensação que eu tenho, e na nossa realidade, isso é muito latente. Primeiro, a gente tem uma realidade cultural muito diversa. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu costumo resumir Balsas como a terra em que o Brasil se encontra. Que, de fato, nós temos, por ser uma região agrícola, planta soja há 40 anos, a gente tem de tudo um pouco no Brasil. Do Brasil em Balsas. Do Rio Grande do Sul ao Amapá, do Acre ao Rio Grande do Norte, todo mundo está em Balsas. Então, a gente tem uma cultura muito diversificada, ao mesmo tempo em que elas pouco se comunicam. Então, existem bolsões de convivência. A gente tem o agronegócio como um grande carro-chefe, e a gente falando de números, eu te confesso que eu estranhei quando cheguei, estou em Balsas há 12 anos, quando eu vi o pessoal falando de dinheiro, se fala com muito zero, com uma facilidade muito grande, ao mesmo tempo em que nós temos uma população à margem disso também muito grande, né? O nosso abismo econômico, social, ele é muito grande. A gente tem ricos, extremamente ricos, e a gente tem pobres, extremamente pobres. Então, acho que tudo isso coloca a gente num caldeirão em que comunicar é difícil, né? Até porque, primeiro, você tem uma dificuldade de comunicar em termos de nível, né? Para você falar para aquele determinado bolsão, você precisa utilizar uma técnica, para outros, outra. O que nós temos buscado fazer pelo ecossistema é começar pelas instituições de ensino. Que aí a gente, assim, não que a gente esteja desistindo de quem já está formado, mas a gente precisa, de fato, criar essa consciência em quem ainda tem espaço e condições de criar essa consciência. Mas hoje, se eu pudesse resumir, é algo ainda muito raso. Assim, a comunidade, muitos já ouviram falar, mas não sabem o que é, entendem, os termos são muito americanizados, isso dificulta, afasta muito as pessoas. E aí, a minha experiência, eu sou advogado, sou professor universitário no curso de Direito, eu dou aula há 12 anos. E até então, para mim, o máximo de tecnologia que eu vi era jogar videogame com meu filho em casa. E aí, quando o cara falou para mim, vamos fazer um hackathon, eu falei, vamos. E eu pensando comigo, meu Deus, o que ele falou, cara? E ele falou, eu peguei meu celular e hackathon, botei logo com R, né? Hackathon. E aí ele corrigiu para um H e eu comecei a entender o que era um hackathon. Então, assim, a gente que tem mais acesso ainda tem dificuldade. A gente tem falado muito disso lá no nosso ecossistema. A gente precisa aportuguesar alguns termos, para as pessoas estarem mais próximas, para elas entenderem que não é algo de outro planeta, que está perto dela, que dá para fazer. Mas, enquanto isso não acontece, a percepção social, para mim, ainda é muito rasa. Boa. Só para aproveitar o gancho só do que você estava falando, esse negócio de aportuguesar, cara, eu tenho uma briga com isso daí também, meio chata, assim. O pessoal com o negócio de não sei o que, vale, né? E daí queria botar o nome do ecossistema, não sei o que, vale. Falei, gente, onde vocês estão vendo um vale aqui, cara? Isso aqui é só morro, bicho. Sabe assim, o pessoal não vai trazendo, vai importando e não vai aproximando da gente, vai afastando cada vez mais. Isso aí. Rafael. Quanto mais a gente conversa, mais a gente tem essa percepção mesmo de que os problemas são os mesmos aí. Essa realidade de Balsas também é uma realidade de Dourados, também tem essa diversidade, é um município jovem que veio gente do Brasil inteiro ali construir aquele município. E também temos esse abismo social, a gente tem comunidades indígenas lá na miséria, lá em Dourados, então a gente tem realidades bem distintas ao mesmo tempo em que tem uma riqueza imensa também. Então, assim, a gente tem toda essa diversidade também em Dourados. Às vezes eu fico pensando também, porque a gente tem lá, principalmente no agronegócio, é um pessoal muito inovador. O agronegócio brasileiro, ele é reconhecido internacionalmente por ser inovador. Ele está na fronteira ali, usa as melhores tecnologias, tem o suporte da própria Embrapa, levando conhecimento a toda hora, gerando tecnologias de produção que fazem a gente ser essa potência, mas na hora que a gente fala, só que eles não se reconhecem nesse ambiente. Então, assim, e eles são os maiores tomadores de risco, empreendem num laboratório a céu aberto, eles estão ali propensos a chuva, sol, a um calorão desse, e a chuva e frio que estava 10 dias atrás, aí, que 3 dias atrás, né, que vocês estavam comentando. Então, assim,
E eles são inovadores, mas eles não se enxergam como inovadores. Eu acho que a gente precisava fazer uma reflexão disso, às vezes. A gente acha que a gente vai levar a inovação, a gente tem muito mais que aprender também com esse pessoal que tá empreendendo, que é inovador, que está na fronteira do conhecimento e de adoção de tecnologia, acham que eles são conservadores, resistentes à tecnologia. Cara, todo mundo que está no agronegócio brasileiro hoje ou está na fronteira da tecnologia ou está fora, porque é um setor muito competitivo, que compete internacionalmente. Então, assim, eles são inovadores, só que precisam se enxergar, principalmente esse público do agronegócio, sabe? A gente lá fecha vários contratos de inovação aberta lá com o pessoal e nem fala em Open Innovation. A gente está fechando parceria. Vamos fazer junto. A gente é isso. Cara, esse seu gargalo, esse seu problema, vamos junto resolver. E a gente faz isso. No final, lá no contrato, está lá, que é um contrato de co-desenvolvimento, que a gente explica lá na hora, como se fosse um termo juridiquês lá, mas, no fim, ele está desenvolvendo uma tecnologia junto com a gente. Uma agroindústria, um produtor, está lá junto com a gente investindo em inovação aberta. Ele tem um gargalo, a gente pode ajudar, a gente junto chega numa solução lá, fazendo contratos de inovação aberta com ele. Então, assim, acho que essa barreira da comunicação é algo que a gente precisa superar e, principalmente, entender que a gente tem um público inovador e que só precisa se enxergar como inovador e se perceber dentro desse ambiente aqui. Às vezes, mudar um pouco o ambiente, a forma de abordar a inovação para ser mais inclusivo, acho que pode ser importante. Beleza. Bom, 18h01. Queria aqui agradecer, então, a participação de cada um de vocês, em nome do evento. Hugo, Adriano, Krishna, Rafael. Nosso muito obrigado a vocês que vieram aqui participar do nosso painel. O Diógenes, toda a equipe aí, o Roger, enfim, cada um que veio de fora. A quem está assistindo até agora. É isso. Muito obrigado. Ótimo. Muita gente assistindo. O assunto interessa. Muito obrigado mesmo. Uma salva de palmas aos painelistas de hoje.